Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe, que esse texto lido possa falar ao nosso coração nessa noite. Nós saiamos daqui edificados, transformados, para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é vivo, presente nesse lugar, conhece o som do nosso interior e é poderoso para aplicar essa palavra de acordo com cada necessidade, com a necessidade de cada um. E é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então nessa série intitulada Tito para hoje, cujo objetivo é mostrar como essa epístola é atual e tem uma mensagem que se aplica de maneira muito singular à nossa realidade. O subtítulo é Vivendo a Verdade em um Mundo Hostil. Nós defendemos aqui que há uma hostilidade à fé nos nossos dias. Conversava com um irmão essa semana, por exemplo, que mencionou um livro, e nesse livro, segundo ele, a tese que o autor defende é da impiedade da cristandade ocidental. E ele diz impiedade não no sentido de perversão, mas no sentido de viver uma vida cheia de partes separadas, uma vida, no mínimo, de uma dicotomia, onde há a ideia da dimensão do sagrado, do religioso, onde há alguma comunhão com Deus no templo, mas a vida é vivida de uma maneira bem diferente, que não condiz muitas vezes com essa realidade que é professada. Na prática, são outras verdades, são outros princípios, são outras convicções que norteiam as decisões e a maneira de agir de muitas pessoas aí fora. Mas, irmãos, eu preciso destacar que o reconhecimento da realidade de um mundo hostil, nós fizemos esse reconhecimento, não é o alvo principal da nossa mensagem. O alvo principal da nossa mensagem é mostrar que mesmo em um mundo hostil como o que nós vivemos, nós podemos viver a verdade de Deus. É possível, irmãos, que a igreja do Senhor continue experimentando da sua graça de tal maneira que ela viva a verdade, que ela caminhe na presença de Deus, que haja saúde nas famílias, que haja saúde na igreja, que haja saúde na alma, mesmo em um tempo tão difícil. E nós então viemos aqui vendo a exposição, a explicação daquilo que o apóstolo Paulo escreveu no primeiro bloco, do verso 1 ao 4, onde ele apresenta as suas credenciais apostólicas. Paulo aqui está, a gente brinca no linguajar aí fora, né, dando uma carteirada. Paulo está mostrando que ele tinha autoridade para exigir o que ele iria exigir aqui agora, não só de Tito, mas da igreja. Paulo vai falar acerca da grande esperança cristã, essa esperança que não só nos convida a olhar para o futuro e perceber que nós estamos solidificados em uma esperança que é firme, que é verdadeira, que supera qualquer outra esperança humana, mas que ela é para aqui e agora. A esperança cristã toca o presente. A esperança cristã significa que Deus já está trabalhando na história, redimindo todas as coisas. Então é possível uma jovem cristã, diferente do que se vivia em Creta, olhar para a realidade da família e do casamento com um olhar positivo, crendo que é possível casar e viver para a glória de Deus. Então Paulo faz primeiro essa credencial. No segundo bloco, semana passada,
nós vimos então quais eram as tarefas de Tito. A primeira delas, a primeira tarefa de Tito tinha a ver com a liderança cristã. Paulo pediu a Tito que instituísse presbíteros nas igrejas em Creta. Creta era uma ilha composta de várias cidades e várias pequenas igrejas haviam surgido ali. E Paulo diz a Tito que agora ele precisava instituir uma liderança naquelas igrejas. E qual era o caráter dessa liderança? Quais eram as qualificações que esses líderes precisavam ter? Nós então vimos aqui na semana passada e aplicamos na nossa realidade cotidiana. Falamos um pouco sobre paternidade, sobre o relacionamento homem-mulher dentro do lar, mostrando que os princípios aqui de liderança se aplicam, e Paulo também tinha esse interesse, que houvessem homens maduros, e aqui a palavra é ancião, homens experientes, que fossem modelo dentro do discipulado cristão, da maneira como eles olhavam para Cristo e tentavam copiá-lo, que agora eles fossem modelo para outras pessoas. E hoje a nossa mensagem parte para a segunda tarefa de Tito, apresentada por Paulo, e ela tem um caráter agora mais negativo. Se num primeiro momento ele está instituindo uma liderança e mostrando qual é o caráter dessa liderança, agora ele recebe de Paulo uma ordem, e a ordem era para confrontar os falsos mestres. Irmãos, que difícil falar disso em tempos pós-modernos, hein? Nós vivemos essa idolatria da tolerância. Nunca se usou tanto essa palavra como nos nossos dias. Se defende que as pessoas podem ser e fazer o que elas quiserem, mas se esquece que a medida como nós vivemos impacta a vida do outro. Há um limite naquilo que é do indivíduo. Quando nós pensamos na coletividade, existem escolhas, existem práticas que impactam a vida das pessoas. Hoje em dia, por exemplo, na nossa cultura brasileira, que antes mesmo dessa popularidade da tolerância, já era uma cultura assim, que gostava dessa coisa. Olhando para a cultura brasileira, o brasileiro é assim, ele fala mal do político, ele discute, ele critica algumas coisas, mas o discurso público é sempre muito polido, muito preocupado. Se alguém for de alguma forma ameaçado por uma palavra, for atacado por uma palavra, não interessa nem se ele está errado. A tendência já é da multidão ficar do lado da vítima. E de fato nós não estamos defendendo um discurso agressivo, nada desse tipo. Mas, irmãos, quando olhamos para essa epístola, o que nós vamos perceber é que havia um dever colocado sobre os ombros de Tito. E esse dever era relacionado a confrontar os falsos mestres. Tito não podia deixar barato. Tito precisava botar o dedo na ferida. É interessante, irmãos, como que nós muitas vezes evitamos o confronto. Nós evitamos esse tipo de coisa, às vezes dentro de casa. Precisamos nos posicionar, dizer alguma coisa, e muitas vezes queremos evitar a fadiga, como se diz por aí. Tem até um personagem assim, não é? Numa série dessas aí antigas de humor. E nós queremos de repente evitar o conflito, mas não há possibilidade de uma vida saudável e harmoniosa, sobretudo quando se pensa na coletividade da igreja, sem que haja o confronto do falso evangelho. E é isso que Paulo vai apresentar aqui agora a Tito. E nós precisamos então, irmãos, nos atentar para aquilo que o texto diz aqui e pensar um pouco sobre a nossa realidade. Nós vivemos uma época de falsos evangelhos sendo pregados. Há muitos evangelhos por aí. O Senhor está dizendo, pastor, que nós devemos confrontar arduamente, duramente, qualquer discordância da nossa doutrina? Claro que aqui a ênfase é sobretudo naquilo que toca no cerne da fé. Quando outro evangelho é apresentado, quando uma verdade central do evangelho é apresentada, ou é confrontada, ou é ensinada de uma forma torta, esses falsos mestres precisam ser confrontados. Essa é a tese aqui de Paulo, passando para que Tito então voltasse àquelas comunidades fazendo isso. Pensa numa missão difícil, irmãos. Pensa numa missão que poucas pessoas gostariam de fazer. Mas Tito, como homem de Deus,
Um homem que entendeu que a masculinidade tem a ver com se dispor para alguns desafios que poucas pessoas querem enfrentar. Eu tenho só 42 anos, mas eu ainda sou da época que o homem, por exemplo, quando ia andar na rua, a mulher andava do lado de dentro. Você já parou para pensar no porquê isso? É uma forma de proteção, de segurança. Perceba, meu irmão, a cultura pode mudar, mas existem alguns princípios e valores que a gente precisa conservar. E ainda que de repente a gente não leve isso tão a sério na rua, mas se tem um lugar que a gente não pode deixar de se importar, de atentar, irmãos, é naquilo que diz respeito à verdade do Evangelho e a maneira como ele muitas vezes é atacado publicamente, atacado às vezes entre as nossas ovelhas. Eu quero, inclusive, nessa noite, te ajudar a desmistificar a ideia do falso mestre. Em geral, quando nós falamos em falso mestre, a gente pensa em alguém com uma roupa bem esquisita, de uma religião bem diferente da nossa, e que de repente você olha para ele, ele tem aquele semblante religioso estranho, incomum, ou talvez um caráter assim mais sombrio. Pastor, o senhor veio de preto por causa disso? Não, irmãos. Mas de repente com um caráter assim mais sombrio, aí a gente já pensa, ó, esse é o falso mestre. O semblante dele é semblante de falso mestre. E muitas vezes é exatamente o contrário. É nas sutilezas, naquelas frases que parecem, inclusive, que chegaram na hora certa, mas que não são segundo a doutrina de Cristo, não são segundo o Evangelho de Cristo. E que nós, irmãos, ao exemplo de Tito, precisamos nos atentar. O que é que Paulo vai apresentar aqui para Tito então? Primeiro, ele vai mostrar a sutileza desses falsos mestres. Verso 10 a 12, Paulo está destacando que esses falsos mestres, eles eram sutis. E eu coloquei aqui que há pelo menos 2 tipos de falsos mestres que nós podemos identificar aqui. Aqueles que possuem falsos ensinos e aqueles que possuem uma vida incoerente com a verdade. É diferente. No primeiro, ele está ensinando algo torto. No segundo, ele pode até ensinar algo que é verdadeiro, mas o seu viver na prática revela outra mensagem. Ele também é um falso mestre, porque ele ensina com os lábios, mas não ensina com a vida. Ele ensina uma coisa com os lábios e vive outra. E na sua vida, ele ataca a mensagem que ele ensina. Então nós vamos pensar nessa mensagem aqui dos falsos mestres, olhando para essas 2 vertentes. E é interessante, irmãos, porque, como eu disse semana passada, nos nossos dias há uma crescente do interesse teológico. Alguns teólogos entendem, inclusive, que a igreja evangélica ela passa por algumas ondas. Nós já tivemos um momento, por exemplo, em que havia uma grande ênfase no trabalho missionário e qualquer igreja de qualquer denominação falava sobre envio missionário. E infelizmente isso vem enfraquecendo ao longo do tempo. Louvado seja Deus, porque a igreja presbiteriana e PVO, sobretudo, é uma igreja que sustenta as cordas até hoje, irmãos. Continua enviando e abençoando pessoas no campo. Mas para alguns estudiosos essa onda passou. Houve uma onda de louvor e adoração. Para quem era de Belo Horizonte, viu surgir vários grupos e grandes eventos, grandes congressos, grandes conferências. E há quem diga que esse momento diminuiu, ele arrefeceu. E nós estaríamos vivendo então um novo momento, e esse momento seria de ênfase na teologia. Eu costumava brincar lá na Betel, que os 2 maiores evangelistas da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje são Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Quase todo mês chegava alguém para visitar a igreja e falava, porque eu sou da igreja tal, mas eu ouvi o pastor Nicodemos e vim conhecer a igreja presbiteriana. Ou eu ouvi o Hernandes. Há uma crescente de interesse teológico. No entanto, irmãos, o conhecimento teológico, o saber que não se torna vida, de certa forma é um falso ensino. Anotei inclusive uma frase de A.W. Tozer falando sobre isso, muito interessante. A.W. Tozer disse certa vez o seguinte: o diabo é melhor teólogo que qualquer um de nós, mas continua sendo o diabo. O nosso desafio, irmãos, não é ignorar a doutrina. Perceba, não é sobre isso que eu estou dizendo, mas é fazer com que todo esse conhecimento encharque a nossa vida,
transforme a nossa vida. Que haja beleza na adoração comunitária, mas haja beleza na adoração dentro dos lares, haja beleza na adoração nas ruas de Maringá, em nome de Jesus. Nós olhamos então para os falsos mestres, e o pastor John Stott vai destacar então 4 características apresentadas aqui nesse texto. A primeira delas era a sua identidade. Qual era a identidade dos falsos mestres? Primeiro, eles eram insubordinados. É o que ele vai dizer aí no início do texto. Verso 10. O que seria esse insubordinado? A palavra aqui no original, ela dá a ideia do soldado que não se submete ao seu superior. A ideia de alguém que tem dificuldade de se submeter à liderança, a um coração rebelde. É alguém que não está disposto a viver em comunidade e entender que em comunidade, irmãos, nós vamos ter que nos sujeitar uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Não, ele caminha uma carreira solo. Ele é o mestre. E não tem ninguém que de repente a quem ele reporte. Ele caminha sozinho. Essa era a identidade dos falsos mestres. Ele vai dizer ainda que eles eram enganadores. Aí no verso 10 ainda, essa expressão que talvez você não conheça, pauradores frívolos, fica uma palavra assim, uma expressão tão diferente. A ideia de alguém que fala muito, e fala muita inutilidade. Mas ele vai dizer que eles eram enganadores. Aqui a ideia não é apenas de um ensino enganoso, de um ensino que deturpava a verdade, mas de uma vida de engano. Esses falsos mestres, então, eles viviam essa vida de engano. Ora, eles eram legalistas, chamando atenção para a lei, chamando atenção para algumas observâncias religiosas. Ora, eles viviam de maneira tão imoral ou pior do que os cretenses. Infelizmente, irmãos, tem gente assim dentro e no púlpito das igrejas evangélicas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre, que nós ouçamos o ensino do apóstolo Paulo, para que a nossa realidade seja uma realidade diferente em nome de Jesus. John Stott vai falar ainda da influência dos falsos mestres. Está aí no verso 11. Ele vai dizer que eles eram proselitistas quanto ao ensino. Eles não se ocupavam em levar o seu ensino para alcançar pessoas que eram irreligiosas, mas eles iam de casa em casa, levando o seu ensino com a intenção de deturpar o ensino, principalmente que os cristãos vinham recebendo. Esse era o caráter desses falsos mestres. E até hoje as seitas, elas agem assim. Elas não se ocupam com o irreligioso. A preocupação delas, a sutileza, é justamente pegar alguém que já é crente de alguma forma, mas deturpar pouco a pouco aquilo que ele crê, de tal forma que daí a pouco ele já esteja sendo enredado para o seu ensino. John Stott vai dizer que eles eram corruptores quanto à moral. O texto diz aí no verso 11 que eles pervertiam casas inteiras. Havia toda uma moralidade sendo mudada por causa do ensino desses homens. E é interessante porque às vezes é um pequeno princípio que a gente pensa não ter implicação tão profunda e que de repente começa a entrar dentro das nossas casas e mudar toda a estrutura do lar. Em tempos tão humanistas quanto os nossos, irmãos, como isso tem se feito real e presente dentro dos lares de muitos crentes que cedem ao discurso do seu tempo e que muitas vezes se tornam semelhantes àquilo que a Bíblia tanto condena. Os ouvidos estão como que com coceiras, aguardando uma palavra que seja agradável ao coração, mas muitas vezes não há disposição em ser exortado pela palavra de Deus. Exortação está por fora, está fora de moda. Nós somos uma sociedade, como diz o pastor John MacArthur em um dos seus livros, uma sociedade sem pecado. A nossa sociedade baniu o pecado da realidade, e muitas vezes até dos púlpitos. Nós mudamos, irmãos. A palavra culpa traz um peso tão grande, pastor. Ouvi certa vez de um pastor amigo que teve contato com um outro grande pastor em Belo Horizonte, que disse isso para ele, falou: não, aqui nós reinterpretamos tudo.
nos nossos tempos não cabe mais. Nós não usamos mais culpa, nós não usamos mais pecado. Irmãos, falsos mestres, com a sua sutileza, promovendo corrupção moral e pervertendo casas inteiras. John Stott ainda vai chamar a atenção para a maneira como eles eram gananciosos, ainda aí no verso 11, ensinando que não devem por torpe ganância. É interessante, irmãos, que essa realidade, me desculpe, mas ela está muito presente no cenário evangélico brasileiro. Muito presente. Há um desejo muito grande pelo lucro. E muitas vezes o ensino é pautado pelo resultado que ele traz. Minha família, ouvi certa vez eles contando uma experiência de um grande congresso que eles foram. A realidade absurda, completamente fora, irmãos, do evangelho, tanto de todo o cenário que foi preparado, do ensino, o homem chegando como um semideus, que chega para ser aclamado no palco, na hora de apresentar o seu ensino, o ensino todo, irmãos, baseado nessa teologia coaching, de autoajuda, essa versão moderna da teologia da prosperidade. E infelizmente, irmãos, tem assediado, tem alcançado o coração de muitas pessoas. A motivação, irmãos, é o lucro. E olha que interessante, o que é que Paulo vai dizer aí no verso 11, na primeira parte: é preciso fazê-los calar. Que coisa, irmãos, difícil ouvir isso, não é? Parece um discurso religioso tão duro. Não podemos nos esquecer, irmãos, que assim como Paulo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pintado pela cultura como essa figura mansa, suave que de fato ele é, mas em alguns momentos, irmãos, também demonstrou sua indignação diante dos falsos mestres, diante daqueles que usurpavam das pessoas por causa da fé. Lembra de Jesus no templo? Como ele derruba as bancas dos cambistas, que barganhavam, que faziam da fé um negócio. Essa era a grande indignação de Jesus, essa era a grande indignação de Paulo, e essa precisa ser a nossa indignação. A cultura do nosso país, irmãos, ela caminhou muito para uma cultura evangélica, que idolatra homens, que muitas vezes a única coisa que eles estão buscando é o dinheiro dos seus fiéis. Louvado seja Deus, irmãos, porque a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela continua sendo pastoreada por homens que amam ao Senhor e o seu rebanho, amam a igreja de Cristo, que servem a Deus com integridade, mesmo que isso lhe custe a cabeça. Nós pastores ouvimos tantas histórias por aí, gente que honra o evangelho, irmãos, ensina a verdade mesmo que isso lhe traga consequências duras. E que Deus nos dê a graça de nos mantermos assim, irmãos. Ah, pastor, mas está todo mundo indo nessa direção, está todo mundo ouvindo, está todo mundo compartilhando. Eu vou ser o chato se eu discordar. Seja o chato. É preciso fazê-los calar. É o que Paulo está dizendo aqui. Se houver uma sutileza dentro da sua casa, um discurso humanista, destacando a maneira como, de repente, você, a sua esposa, os seus filhos merecem ser felizes. Um discurso que, de repente, modifica a maneira de se relacionar e disciplinar os seus filhos, porque, afinal de contas, os tempos mudaram. Meu irmão, que você seja fiel à verdade do Evangelho, à verdade da palavra de Deus, custe o que custar. Como eu disse aqui semana passada, irmãos, os tempos são hostis, os tempos têm mudado, mas o que tem mais me espantado, irmãos, é a maneira como muitos que se dizem cristãos têm cedido a essa realidade secular dos nossos dias. Não, irmãos, que nós tenhamos uma posição firme, uma posição coerente, uma posição que seja fiel ao ensino das Escrituras, em nome de Jesus. Essa era a identidade dos falsos mestres. John Stott ainda vai destacar o caráter dos falsos mestres. Verso 12 e 13,
Eles eram mentirosos. É interessante que havia essas duas maneiras de interpretar esse sentido da mentira, tanto a mentira do ensino quanto a mentira da vida. Eles viviam essas duas realidades, como eu já disse aqui. Ele ainda vai destacar que eles eram violentos. Esse era o caráter desses homens. O verso 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. É a expressão que ele está utilizando aqui, destacando a violência desses homens. Eles eram ignorantes no trato, desrespeitosos. Irmãos, nós vivemos ainda nos nossos dias, contrapondo isso que eu estou dizendo, precisamos de uma postura firme, mas ao mesmo tempo respeitosa. Vivemos na nossa realidade, irmãos, muito abuso religioso. Gente que acha que porque é pastor, recebeu de Deus uma vocação, se é que é pastor de verdade, tem o direito de desrespeitar as pessoas, de ofender as pessoas. Esses homens, irmãos, tinham esse caráter violento. Nós, irmãos, temos que defender a verdade a todo custo. Mas como diz a palavra de Deus, nós falamos a verdade em amor. Esses homens eram violentos. E por último, eles eram glutões preguiçosos. Ainda no verso 12, um dentre eles, um profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. A expressão aqui pode também ser traduzida como glutões preguiçosos. Aqui, irmãos, nós ouvimos sobre um daqueles pecados que nós falamos pouco na nossa realidade cristã: a glutonaria. Aqui Paulo está destacando que esses homens eram glutões preguiçosos. É interessante que há muita dúvida, muita conversa sobre esse assunto, e eu vejo muitas opiniões divergentes. Há quem diga que o pecado da glutonaria é quando você come mais do que precisa. E eu vou dizer que eu não conheço um ser humano que não tenha cometido esse pecado na última semana. Outros vão dizer que é o excesso de comida, e parece muito nessa direção, mas eu quero chamar a sua atenção para uma realidade mais profunda. A glutonaria tem a ver com idolatria. É quando o próprio ser, o próprio ventre, se torna Deus. E há necessidade de se satisfazer, há uma relação hedonística com a comida. É a comida sendo devorada por prazer, e um prazer que não cessa. É a ideia de alguém que come até não aguentar mais. E se puder, ele ainda arruma um jeito de continuar comendo. Mas o que havia de pior nesses homens, que além deles serem glutões, eles eram preguiçosos. Eles amavam a comida, eles queriam um banquete, mas não queriam trabalhar. Tem algo de muito incoerente nisso. Eles amavam o prazer das mesas, mas detestavam o trabalho. E Paulo está combatendo aqui as duas coisas ao mesmo tempo. E nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo mesmo ensina lá em 2 Tessalonicenses 3:10, que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Há uma reflexão interessante ali de Paulo. Nós vivemos numa cultura, irmãos, que o trabalho é um mal necessário. Você concorda comigo? Essa é a cultura brasileira, irmãos. O trabalho é visto como um mal necessário. O sonho de muito jovem brasileiro, talvez classe média, periferia, é fazer sucesso cantando funk, é jogar futebol e ganhar um salário milionário, de preferência que em um ano ele já possa aposentar. Ontem eu li a matéria de uma menina, uma adolescente, não lembro se ela tem 14 anos, eu sei que ela é bem novinha, que se aposentou. Ela tem um salário de 670 mil por mês. E ela então se aposentou. É o sonho de muito brasileiro. Mas a realidade cristã, irmãos, é de olharmos para a criação de Deus perfeita lá no Éden e perceber que mesmo antes da queda, nós fomos criados para o trabalho. Há uma beleza quando nós redescobrimos o trabalho, não como um fardo,
que também faz parte da nossa realidade caída, mas redescobrimos o trabalho como um grande presente de Deus, para que nós possamos servir as pessoas, para que nós possamos fazer parte da realidade de Deus, daquilo que Deus está fazendo na manutenção e transformação de todas as coisas. O meio ordinário de Deus agir na sociedade, irmãos, transformando as coisas, envolve pessoas. Louvado seja Deus, porque eu e você podemos fazer parte disso. Mas os falsos mestres não. Eles não estavam preocupados com o trabalho. Eles queriam o lucro, e de preferência fácil, para que eles não precisassem mais trabalhar e pudessem comer e se fartar abundantemente. O prazer desses homens não estava em Deus e consequentemente naquilo que Deus criou. O prazer estava nas coisas. A sua adoração era às coisas e não ao Deus Criador. Assim é um falso mestre. John Stott vai destacar ainda por último os erros dos falsos mestres. Verso 14 a 16. Primeiro, eles eram legalistas quanto à teologia. Eles impunham regras. Essas regras humanas, a maneira como eles traziam, inclusive, o rigor da lei, como eu disse aqui também na semana passada, havia um sentido. O farisaísmo nasce de um zelo para com a lei, por causa do juízo que o povo recebeu no passado. O povo de Deus no passado recebeu de Deus um juízo, porque havia abandonado a sua lei. Foram para o exílio, sofreram muito no exílio. Eles retornam do exílio agora zelosos. E eles se tornam tão zelosos, mas um zelo sem entendimento, que eles agora começam a colocar regras que Deus nunca colocou. E o pior é impor isso às pessoas. O legalismo é essa ação humana, essa maneira do homem de criar regras para produzir conforto espiritual. É uma sensação de que tudo vai bem na relação com Deus, sem Deus na jogada. Esse é o legalismo. Você entende que cumpriu algumas regras e o coração está em paz. Não, eu fui à igreja, eu dei o meu dízimo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então, tá nota 10. Está tudo certo. Na verdade, o evangelho é muito mais do que isso. As coisas exteriores, elas precisam ser um reflexo daquilo que aconteceu dentro de nós. E pela graça, irmãos, não como quem observa um dever que condiciona a sua vida para a morte, para a vida ou morte, mas como alguém que pela graça foi alcançado e entendeu que recebeu de Deus tudo de graça. Agora há prazer e alegria em obedecer a Deus. Mas eles não, eles eram legalistas. Como a igreja evangélica está cheia de legalismo também, irmãos. Como a religião dos homens, de maneira geral, é legalista. Impõe regras, impõe fardos. Disse recentemente para alguém, o nosso problema, irmãos, muitas vezes não é de espiritualidade, é de humanidade. Nós temos dificuldade de olhar para aquilo que é humano e entender como algo criado por Deus para o nosso deleite. A gente tem dificuldade de ver como espiritual, por exemplo, num acampamento, momento que está tendo brincadeira, jogando uma bola. A gente tem dificuldade de ver isso. O bate-papo informal, que muitas vezes é a hora que Deus vai usar alguém para tocar no coração do outro e ser uma bênção na vida de alguém. Nós não, irmãos, nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade com o descanso. Para nós descansar muitas vezes, irmãos, dá um peso assim na alma, a sensação de que a gente está fazendo algo errado. Mas Deus criou o homem tanto para o trabalho quanto para o descanso. 6 dias trabalharás, mas o que você precisa fazer no 7º? Então vai descansar, meu filho. A nossa geração é a geração do burnout. Muitas vezes pelo excesso de trabalho. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de resgatarmos o prazer nas coisas de Deus sem legalismo. Claro, sem licenciosidade, sem libertinagem, mas o prazer nas coisas cotidianas simples de Deus. Hoje nós fizemos um bolinho de cenoura com chocolate. Você gosta de um bolo de cenoura com chocolate? Coisa simples lá em casa, irmãos, para cantar um parabéns para Malu. Mas, puxa vida, vamos cantar parabéns, vamos fazer festa. Tem hora que parece para nós, irmãos, que festa é coisa do diabo.
que coisa de crente é só assim, sem muita alegria, sem muito prazer. Não, irmãos. Jesus Cristo realizou o primeiro milagre numa festa de casamento. E para escândalo de muito crente, multiplicando água, transformando água em vinho. Os falsos mestres não, eles eram legalistas. Colocavam um fardo pesado sobre os ombros das pessoas. John Stott ainda vai destacar aqui nesse texto outra característica, outro erro dos falsos mestres. Eles eram corrompidos quanto ao julgamento. Verso 14 a 16, então ele está falando que eles se ocupavam de fábulas judaicas, e que os irmãos não deveriam se ocupar disso, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Assim era o legalismo desses falsos mestres. E ele vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles eram corrompidos quanto ao julgamento. Esse texto aqui, esse verso, irmãos, é um verso que a gente precisa tomar muito cuidado para interpretar. Tem gente pecando usando esse verso como desculpa. Tem gente que lê isso aqui e fala assim: ó, tá vendo? Ó, para os puros, tudo é puro. Então eu posso fazer isso, porque afinal de contas a questão é do olhar. Se o meu olhar for puro, eu posso fazer qualquer coisa. E não é sobre isso que Paulo está dizendo. Aqui a gente precisa voltar para o sentido desse verso dentro do bloco. Paulo está falando da maneira como esses judaizantes, eles diziam que alguns alimentos podiam ser consumidos e outros não. E Paulo está dizendo que dentro dessa dinâmica dos alimentos, todos os alimentos eram puros. Essa lei cerimonial não se aplicava mais a esses novos cristãos. Então esse sentido de pureza que ele está trabalhando, irmãos. Mas eles não, eles eram corrompidos quanto ao julgamento. Que Deus nos dê graça, irmãos, de ouvir o Evangelho. O Evangelho nos ensina, não que nós não devemos julgar em hipótese alguma, mas que a gente deve pensar muitas vezes antes de fazê-lo. E sobretudo, antes de contemplar o cisco no olho do irmão, olhar a trave que está no próprio olho. Perceba como o texto não está proibindo o juízo, porque é o próprio Jesus quem vai dizer: tira primeiro a trave dos teus olhos, e então você vai ter condições de tirar o cisco do seu irmão. O problema não era o julgamento, era que o julgamento era precipitado, era que o julgamento era corrompido. Há 2 pesos e 2 medidas, assim são os falsos mestres. Regras que valem para vocês, olha, mas para nós não. Puxa vida, irmãos, que desafiador, não é? Nós então precisamos olhar para esse texto, irmãos, e perceber que o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui, irmãos, então, é para a maneira como nós precisamos ter um viver coerente com a verdade do Evangelho. O verdadeiro cristão é alguém que foi alcançado pela graça, e essa graça o transformou de tal maneira que não por um rigor legalista, mas que pela graça de Deus, pelo prazer, pela alegria de honrar o Senhor, de obedecer ao Senhor, vive uma vida transformada. Os falsos mestres não eram assim. John Stott vai comentar então ainda, falando desse texto, que a verdadeira religião é divina em sua origem, espiritual em sua essência e moral em seus efeitos. Olha que interessante. John Stott então chama a nossa atenção para essa realidade. A origem da verdadeira religião é divina. Ela é espiritual em sua essência, mas ela é moral nos seus efeitos. Paulo então destaca em primeiro lugar aqui a sutileza dos falsos mestres. Em segundo lugar, Paulo vai destacar aqui a sutileza dos falsos ensinos. Aqui, irmãos, eu vou conseguir condensar um pouco mais, porque algumas coisas eu já coloquei junto do primeiro ponto aí, mas tem a ver com essa necessidade de olharmos não só para a pessoa do falso mestre, mas muitas vezes para aquilo que sai dos seus lábios. Nós estamos atentos, irmãos, com o conteúdo que muitas vezes permeia
aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente segue, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente conversa ao longo da semana e que de repente traz no seu conteúdo falsos ensinos acerca da palavra de Deus. É como eu disse na semana passada, é aquele pai, por exemplo, que percebe numa frase do seu filho algo torto em relação à vida e à verdade, e ele não espera a oportunidade, ele corrige, ele exorta, ele percebe o falso ensino entrando no coração do seu filho. Você sabe do que eu estou falando se você tem filho? De repente o filho solta uma frase dentro de casa que a gente olha e fala assim, isso veio de onde? Porque aqui dentro ele nunca ouviu. Onde ele está escutando isso? Aí você quer ver o que ele assistiu na internet, deve ter visto alguma coisa na internet. E você olha, não tem nada da internet. Às vezes é uma conversa com um coleguinha na escola. Uma conversa informal, sutil, mas que vem carregada de falso ensino. Sobretudo, irmãos, nos nossos dias, como eu já destaquei, esse evangelho coaching, esse evangelho da autoajuda. Gosto de uma frase do pastor Josemar Bessa, falando sobre isso. O pastor Josemar Bessa diz o seguinte: Satanás nunca vai dizer para você acreditar nele. Ele vai dizer para você acreditar em você. Acredite em você. Acredite no seu potencial. E olha, deixa eu te dar uma notícia à luz do evangelho. De fato você tem muito potencial, inclusive para estragar as coisas. A Bíblia diz que nós somos pecadores e que por causa dessa realidade todo o nosso ser foi afetado. A Bíblia então vai dizer que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de com sobriedade olhar para a palavra de Deus e enxergar a nossa identidade a partir da palavra, da maneira como Deus nos vê e não como o mundo diz que a gente deve se ver. Em nome de Jesus. Há a sutileza então do falso ensino, essa idolatria da tolerância, que precisa, irmãos, ser trabalhada nos nossos dias. Devemos, irmãos, nos atentar para essa realidade. O próprio pastor Josemar Bessa ainda diz também certa vez o seguinte, é uma sequência de frases dele que eu peguei. Em primeiro lugar, você abandona a Bíblia. Em seguida, cria uma nova moralidade, que é uma imoralidade. Então, em seguida, você pede tolerância e diz que isso é amor. É a nossa cultura, irmãos. Abandona a verdade. Vive uma vida não condizente com o Evangelho. E agora tenta reinterpretar o Evangelho à luz da vida que vive. E daí nós vemos tantas inovações. Vemos uma crescente, por exemplo, de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não frequentam mais uma igreja, não vivem em comunidade. Ainda tem um disparate de dizer que é porque Jesus nunca fundou nenhuma igreja. Isso é coisa humana. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que foi o próprio Cristo que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor João Calvino, irmãos, muito mal interpretado na nossa cultura. Lá em Belo Horizonte, há uns anos atrás, um jovem adolescente me procurou, trazendo uma frase que ele ouvira do seu professor na universidade, atribuída a Calvino. E eu disse para ele: eu desconheço. Não há nenhuma coerência nisso que ele disse ter partido de Calvino. Selecionei uma frase que era o contrário daquilo que ele tinha escutado. E eu disse para ele: você vai voltar para o ambiente escolar, claro que de maneira respeitosa. Não faça isso na frente dos seus colegas, porque a ideia não é expor o seu professor, porque ele é autoridade dentro da sala de aula. Mas chame ele para conversar. Pergunte para ele, como acadêmico, de onde foi que você ouviu essa frase? Cita para mim a referência. E ele voltou e falou: pastor, ele ficou muito sem graça, porque ele não tinha referência. E quando eu dei a frase para ele, ele falou: eu preciso ler mais Calvino. Ele que é tão atacado nos nossos dias, irmãos,
Lembro de um irmão que chegou na Betel, que veio com um pensamento assim, bem negativo em relação a Calvino. E eu dei um livro para ele ler, ele voltou e falou: pastor, eu descobri outro Calvino. Completamente diferente desse que a cultura está ensinando. Por que vocês não falam mais de Calvino na nossa igreja? Falei: meu filho, a gente fala demais. A gente está sempre defendendo. Calvino era um homem piedoso, irmãos. Um homem manso, temente a Deus, mas que também era muito firme nas suas posições. Calvino também disse certa vez o seguinte, irmãos: o verdadeiro pastor precisa ter duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores. E ele ainda diz o seguinte, bem nesse teor: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Irmãos, vivemos tempos onde a verdade é tão atacada. Vivemos tempos onde há tanta inversão de valor, de papel e de tudo mais. E nós somos chamados, irmãos, a contrapor o falso ensino. De que maneira? Principalmente, irmãos, encarnando a verdade e vivendo a verdade que a gente diz crer. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que nós sejamos conhecidos assim, ainda que não haja nenhum jornal, nenhum grande blog, nenhuma rede de televisão, nada falando sobre nós, mas que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor, honrando a sua verdade. Maridos, por exemplo, que não são ignorantes ao exemplo dos falsos mestres, mas que tratam as suas esposas e os seus filhos com amor. E mesmo quando disciplinam, o fazem debaixo de temor de Deus, não por ira, não por raiva, mas porque amam profundamente os seus filhos. Mulheres que na contramão do que o mundo hoje pleiteia, reconhecem o seu papel dentro de casa e se sentem alegres de poder honrar o seu papel dentro do seu lar, sendo mães, sendo esposas, claro, tendo a sua profissão, se assim for do desejo dessa mulher, mas não negligenciando o seu papel dentro de casa, se sentindo privilegiada inclusive de honrá-lo. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que em nome de Jesus, com sabedoria, com equilíbrio, com intencionalidade, nós possamos combater os falsos ensinos e os falsos mestres ainda nos nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Para terminar, meu irmão, eu quero te dar um exemplo. Nós vivemos uma cultura onde o positivismo cresce absurdamente. Nós vivemos uma cultura onde o não é visto como um problema. E muitas vezes, irmãos, isso está dentro da igreja. Nós começamos a relacionar baseado na maneira como nós cremos e fomos influenciados pelo lado de fora. Mas eu ouvi um pregador hoje, eu gostei, viu, Diógenes? Moço destaque, eu já tinha isso aqui escrito, mas não com aquele destaque que ele faz. A maneira, irmãos, como a Bíblia desde o Gênesis começa com o não de Deus. É Deus quem escolhe se relacionar assim com o homem. Mesmo antes da queda, Adão e Eva no jardim, o que Deus disse? Não coma do fruto. Meu irmão, o maior especialista em disciplina, em relacionamento, em espiritualidade, está dizendo para nós não. Vamos para a lei de Moisés? 10 mandamentos? Como é que eles começam? Não. Vamos seguir um pouco mais? Deixa eu acelerar. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Getsêmani, orando, clamando ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. O que ele ouviu? Não. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, clamei ao Senhor por 3 vezes e ele me disse: basta. Não, porque a minha graça te basta. Vemos uma cultura tão marcada, irmãos, pela influência secular desse humanismo que tem devastado famílias, devastado corações. Somos a geração tida como a mais empoderada, a mais senhora do seu destino, mas somos a geração mais doente de todos os tempos, irmãos. A alma está clamando.
o coração está insatisfeito. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de combater o falso ensino, retornando sempre para a verdade preciosa da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Hoje o sermão fica assim mais João Batista, né? Faz parte, irmãos. Nem sempre a gente tem uma mensagem tão positiva de esperança. E que Deus nos dê a graça de honrar a sua palavra em tudo aquilo que ela nos desafiar, em nome de Jesus.